livro Palavras do Coração, pelo Espírito Dr. Herman, pelo médium altivo Caríssime Panfiro. Lição 15. Deus em nós. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que imploram por ela. Seu poder cobre a terra inteiramente e por toda parte, ao lado de cada lágrima, ele colocou um bálsamo que consola. Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 8. O homem deve procurar desenvolver em si os sentimentos da elevação de caráter, da elevação espiritual, os sentimentos superiores. A humanidade, que tanto passa por dificuldades e problemas, desabitua-se pouco a pouco a enxergar o infinito. Parece que seus olhos, doídos e sofridos, acostumaram-se a ver o chão pedregoso, esquecidos de olhar para o além, para a imensidade, para as grandes alturas. Quando observamos que o homem sofre e sentimos que lhe faltam recursos para perceber o além, vemos que Deus nos envia a nós, espíritos, aos homens encarnados, também condições de intercâmbio maior, suscitando nas criaturas próximas ou remotas o estímulo, o ânimo, a realidade espiritual, para que elas sintam a beleza e a grandeza do Pai. Isso quer dizer que ninguém está só, ninguém está abandonado diante da luta. Presente a dificuldade, Deus se faz presente também, estimulando a todos e a tudo a caminhar para o mais elevado. Quando a dor estiver batendo firme, que cada um se recorde de Deus, que busque o infinito, que peça a Jesus um amparo e que ele ajude as criaturas a perceber o infinito, a perceber que Deus está presente através de seus vários prepostos. Lutando contra o medo, contra a incerteza, contra a depressão, certamente que a grandeza de Deus se fará em nós, para que digamos do fundo do coração: Deus presente em nós, auxilia-nos a encontrar o irmão e nele vermos uma figura de bondade e nele sentirmos um coração. Não desistam de ser bons. Procurem sempre multiplicar os atos de solidariedade humana. Busquem ver Deus nas manifestações do infinito. Que Deus nos ajude, abençoe e proteja a todos. Herman. Devemos sempre procurar desenvolver em nós, desenvolver o caráter, desenvolver a elevação espiritual, os bons sentimentos superiores, porque a humanidade passa, Dr. Herman vem nos falando aqui, que a humanidade passa por tantas dificuldades hoje em dia, que a gente fica aqui desacreditado, a gente não acredita mais em alguma coisa superior, a gente fica aí com o olhar sofrido, né? Fica olhando apenas para o chão e esquece de olhar para o alto, esquece de agradecer a Deus tudo aquilo que nós temos, esquece de agradecer essa terra maravilhosa, a vida que nós temos. E os espíritos falam aqui que quando eles observam que o homem sofre, sente falta aí de recursos para perceber o além, para perceber Deus, então Deus envia os espíritos aos homens encarnados também condições de fazer esse intercâmbio maior, suscitando o quê? As criaturas próximas ao ânimo, à realidade espiritual, para que elas sintam a beleza, a grandeza do Pai. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que ninguém está só,
E a gente sabe, a gente estuda a doutrina espírita, a gente sabe que nunca a gente vai aprendendo que não estamos sozinhos, que nós temos os nossos anjos da guarda, que nós temos os nossos guias espirituais. E esses guias espirituais, às vezes, também precisam de ajuda, como nos fala aqui Dr. Herman, né? Então, ninguém está sozinho. Mesmo os nossos guias, nossos anjos guardiões, eles têm os seus superiores também. Então, nós passamos por dificuldade e a gente vai aí pedindo ajuda e eles também pedindo ajuda aí aos superiores para que possam nos estimular, para que possam nos ajudar a caminhar. E aí, quando bate firme aí, como fala aqui o nosso irmão, a gente lutando contra esse medo, contra essa incerteza, contra essa depressão, certamente que a grandeza de Deus fará em nós o quê? Uma mudança no fundo do nosso coração, né? Não desistir de ser bom. Olha que frase linda, né? Como é que eu posso não desistir de ser bom? E a gente vai aprendendo aí com tudo que a gente vive, com tudo que a gente passa, que a gente pode não deixar de ser bom. A gente pode visualizar uma coisa melhor para a nossa vida, sentimentos melhores, fazemos as mudanças aí que necessitamos ainda em nossos corações, em nossos sentimentos, né? Porque quando a gente faz isso, a gente está multiplicando aí sempre o bem, atos de solidariedade, de caridade, e a gente vai aí se modificando. Então a grandeza de Deus, de não nos deixar nunca abandonados, a grandeza desses irmãos que estão sempre ao nosso lado, como nos fala aqui Dr. Herman, que a Deus ele consola os humildes e dá força aos aflitos que imploram por ela. Então a gente precisa ter essa coragem de chegarmos e falarmos assim: meu Deus, me ajude, porque está difícil, com tantos problemas estamos passando aí a humanidade. Nós vamos aí aprendendo que tudo na nossa vida não é para sempre, né? Que todos os problemas, dependendo da nossa vontade, dependendo da nossa visão aí de Deus, de acreditar, de termos fé, de elevarmos os nossos pensamentos a Deus, através da prece, através da caridade, através dos bons sentimentos, desse famoso trabalho no bem que nós espíritas tanto falamos, né? E nós espíritas, ou não, temos sempre que ter Deus em nossos corações, porque a meta de evoluir é para todos nós, sendo de qual religião for, o nosso destino é, com certeza, a evolução espiritual, a nossa evolução moral. E a gente vai adquirindo isso através dos bons exemplos dos nossos irmãos, dos nossos guias. Esse irmão maravilhoso que sempre está ao nosso lado, que é o Dr. Herman, um dos dirigentes aqui da nossa casa, dirigente espiritual, né? A casa de Antônio de Aquino e dos Centros Espíritas Leon Denis. Então a gente está aí, a gente vai aprendendo com eles, que estão sempre pertinho de nós. E os nossos irmãos nos animam, né? Ele diz para a gente ter ânimo, para não se sentir abandonado. E todas as vezes, meus amigos, que nos sentirmos abandonados, que a gente possa ter essa coragem, né? De mudar, de tentar nos conhecer, de fazer diferente tudo aquilo que a gente faz no nosso dia a dia e que nos leva aí ao sofrimento. Vamos fazer uma reflexão. O que está me incomodando? Qual é o sentimento que eu estou colocando diariamente em minha vida? Será que eu estou colocando Deus em meu coração? Será que eu estou tendo tempo para pensar que Deus está sempre a nos proteger, a nos auxiliar? Às vezes a gente passa por tantos problemas que a gente nem se lembra, né? Mas Deus sim, Ele conhece a todos nós, conhece as nossas imperfeições, as nossas virtudes, conhece a todos nós. E é por isso que a gente deve procurar sempre desenvolver em nós sentimentos de elevação. Quando nós nos reportamos a Deus, quando pensamos, a gente se eleva. E quando a gente se eleva, nossos pensamentos, nossos corações, nós vamos aí mudando as nossas condições aí de vida. A gente vai procurando ser mais feliz, vai entendendo os nossos problemas e a gente percebe que Deus está presente aí em várias situações de nossa vida. Sempre, sempre
em todas as situações de nossa vida, né? Então que a gente não olhe só para baixo, que a gente não fique com os olhos voltados para os pedregosos aí, né? Como fala aqui a lição. A gente aprenda a olhar para cima, a ter aí a ter a certeza, ter a fé de que nós, sim, estamos juntos aí com esses guias espirituais que ficam nos observando a todo momento, ficam nos ajudando, nos dando a mão e dizendo: vai, filho, vai, que a gente também tem que ter aí ajuda também. E aí a gente tem aquela máxima no Evangelho, né? Ajuda-te que o céu te ajudará. E não é assim? Quando a gente faz a nossa parte, quando a gente faz o nosso esforço, quando a gente tem a vontade, como nos fala Leon Denis, a vontade de crescer, a vontade de mudar, a vontade de dizer assim: Senhor, como de acordar de manhã cedo e agradecer a Deus, agradecer por estarmos vivos, por estarmos com saúde. E se tivermos problemas, que peçamos fé em Deus, que peçamos coragem para que a gente possa enfrentar esses problemas e não ficar só olhando para o chão e se lamentando. Se a gente não se ajuda, nosso anjo de guarda vai ter aí mais trabalho, né? E a gente não quer dar trabalho para o nosso anjo de guarda, não é? Eles já estão aí, eles já têm tanta coisa para fazer, né? Então que a gente ajude eles também, porque eles ficam felizes. Quando a gente ajuda, quando a gente tem vontade, quando a gente diz assim: olha, meu irmão, eu estou fazendo a minha parte, só me ajude a ter fé nessa caminhada. Eu preciso, eu ainda não sou perfeito, eu ainda estou nessa caminhada para a evolução. Então a gente pode aí pedir que nossos pensamentos se elevem, que os nossos pensamentos, que a gente coloque em nossos pensamentos as coisas boas, não é? A certeza de que nós vamos ter sim a ajuda desses guias espirituais, desses irmãos espirituais. E como ele fala, não desista de ser bom. A gente não pode desistir de ser bom na primeira dificuldade que a gente encontra. Não. A gente nasceu para a perfeição e a gente precisa acreditar nisso e lutar por isso, né? Lutar, colocar Deus em nós, colocar esse consolo aí em nossas vidas, acreditar nesse consolo, acreditar que Deus está ao nosso lado. Então que a gente possa aí, quando os irmãos falam que nós estamos passando por dificuldades, que a humanidade passa por dificuldades e que essas dificuldades são tão grandes que às vezes esquecemos de Deus, então que a gente possa aí fazer, né, o movimento dentro de nós de dizer: não, eu não estou sozinha. Eu estou com Deus, Deus está comigo, não é? Eu acredito nessa força maior, nessa força que nos impulsiona para cima, para o alto. Então, o Dr. Hermann aqui nos dá aí que a gente possa aí lutar contra o medo, contra as incertezas, né? Contra essas depressões que assolam tanto a humanidade hoje em dia. Então a gente precisa aí procurar ajuda, procurar as nossas casas espíritas, a religião que você segue, para que tenha essa ajuda, para que tenham aí a certeza de que Deus está sempre ao nosso lado e que os nossos guias espirituais nunca nos deixam sozinhos. Muita paz, muita luz para todos nós. Graças a Deus.